Você levanta o braço para acenar em despedida a um amigo do outro lado da rua. Sua mão para de se mover, mas a carne sob a parte superior do braço continua a balançar como um pêndulo. Esse tecido solto e oscilante pendurado entre o cotovelo e o ombro não é apenas uma piada cruel do envelhecimento. É um esse biológico. 9 em cada 10 vezes, a indústria de cosméticos mente para você sobre isso. Eles culpam inteiramente o ganho de peso ou o envelhecimento inevitável, tentando lhe vender sessões de radiofrequência de $700 e cremes firmadores que não conseguem penetrar além da epiderme. Mas o que está acontecendo sob essa pele é um colapso estrutural sistêmico e silencioso. Nos próximos minutos, conduziremos uma autópsia dessa falha. Vamos detalhar a exata degradação mecânica do seu tecido conjuntivo e mostrar um protocolo clínico de 5 minutos para reconstruir a base. Vamos olhar para o seu braço não como uma parte do corpo, mas como uma estrutura arquitetônica. Pense nele como um sanduíche biológico. Na superfície você tem a camada dérmica. Logo abaixo dela encontra-se a gordura subcutânea. Este é o tecido adiposo superficial, totalmente diferente da perigosa gordura visceral que envolve o seu fígado. E abaixo dessa gordura, atuando como a rocha matriz de toda a estrutura, está o tríceps braquial. Este músculo tem 3 cabeças separadas, que se conectam a um único tendão no seu cotovelo. Ele serve a exatamente um propósito mecânico extensão: endireitar o cotovelo contra uma resistência. Agora faça uma auditoria dos seus movimentos físicos diários. Quando você levanta uma sacola pesada de compras do porta-malas do seu carro, seu cotovelo se dobra. Você está usando o bíceps. Quando você leva uma caneca de cerâmica de café aos lábios, você flexiona o cotovelo. Bíceps novamente. Quando você carrega uma criança pequena, você a puxa para perto do peito. Flexão. Quase todas as ações que você realiza em uma vida moderna e automatizada são movimentos de puxar. O tríceps, residindo silenciosamente na parte de trás do braço, está praticamente desempregado. A biologia humana é implacavelmente eficiente. Quando um músculo experimenta carga mecânica zero ao longo de décadas, o sistema nervoso aciona um comando específico: atrofia por desuso. O corpo se recusa a gastar energia calórica, mantendo o tecido ocioso. Ele desmonta as fibras musculares. Este é o momento exato em que a ilusão cosmética se desfaz. Aquela pele balançando que você odeia não é na verdade excesso de pele, é o envelope original de pele cobrindo um vazio. O andaime muscular subjacente recuou encolhendo em volume. O balão murchou, mas o exterior de borracha permanece esticado sobre um espaço vazio. Mas a atrofia do tríceps é apenas a primeira fratura na fundação. Após os 50 anos, um ladrão muito mais insidioso entra na corrente sanguínea: o colágeno, especificamente a queda catastrófica nas fibras de colágeno tipo 1 e tipo 3. Estes são os cabos rígidos de proteína que ancoram a sua pele, a fáscia subjacente. Eles dão ao seu tecido a elasticidade de retorno que você tinha aos 20 anos. Começando em meados dos seus 20 anos, seus fibroblastos desaceleram, produzindo 1% a menos de colágeno a cada ano. Faça a matemática clínica. Quando você atinge os 55 anos, quase 30% da integridade estrutural da sua pele desapareceu. A resistência à tração se foi. Essa degradação acelera violentamente após a menopausa nas mulheres e juntamente com o declínio natural da testosterona em homens com mais de 55 anos. Mas a idade não é a única variável destruindo a sua rede de colágeno. Há um déficit químico silencioso se escondendo nos seus exames de sangue neste exato momento. Se você vive no hemisfério norte ou se passa os seus dias protegido atrás de janelas de vidro e protetor solar, é provável que esteja matando de fome os seus ossos e tecidos conjuntivos. Qualquer valor abaixo de 20 nanogramas por mililitro em um exame de sangue de 25-hidroxivitamina D é uma deficiência clínica grave. A vitamina D não é apenas uma vitamina, é um hormônio secosteroide. Ela regula a expressão de mais de 1000 genes, incluindo aqueles responsáveis pelo reparo tecidual e função muscular. Sem vitamina D adequada, os receptores musculares se degradam e o seu corpo não consegue se ligar eficientemente ao cálcio ou sintetizar novas estruturas proteicas.
As matrizes de colágeno se desgastam, o tecido muscular definha. Você aplica loções tópicas caras na epiderme, enquanto a derme e o músculo abaixo estão literalmente morrendo de fome no escuro. Esta não é uma falha cosmética isolada. A flacidez na parte de trás do seu braço é meramente o sintoma mais visível de uma falha sistêmica do tecido conjuntivo. Se a face aqui está entrando em colapso, olhe mais de perto no espelho. Você provavelmente notará um amolecimento da linha da mandíbula, um enfraquecimento da parede abdominal. Nas mulheres, essa mesma degradação sistêmica frequentemente se correlaciona com um assoalho pélvico enfraquecido e incontinência urinária de esforço. Exatamente os mesmos materiais biológicos estão falhando simultaneamente em diferentes zonas anatômicas. Tratar o braço com um creme localizado é como enxugar o chão enquanto o teto está desabando. Você deve consertar o déficit estrutural. Se você quer entender por que o seu tecido conjuntivo está falhando, olhe para a mesa da sua cozinha às 7 da manhã. O café da manhã padrão é uma aula magistral de sabotagem biológica. Você consome uma fatia de pão torrado com geleia e uma xícara de café preto. Talvez você adicione um pouco de leite. Você se sente acordado, mas mecanicamente o seu corpo está faminto. Essa refeição contém cerca de 4 gramas de proteína. Para manter a massa muscular, muito menos reconstruir tríceps atrofiados, o corpo humano requer um suprimento contínuo de aminoácidos. Estes são os tijolos literais usados para reparar as micro-rupturas nas suas fibras musculares e sintetizar novas fitas de colágeno. Quando você consome um café da manhã rico em carboidratos, com quase zero de proteína, o seu corpo permanece em um estado catabólico devido ao jejum noturno. Ele começa a canibalizar o seu próprio tecido muscular para colher os aminoácidos de que necessita para a função dos órgãos vitais. Você está literalmente comendo os seus próprios músculos para manter o seu coração batendo e o seu fígado filtrando. A comunidade médica frequentemente define a ingestão diária recomendada de proteína em 0,8 gramas por quilograma de peso corporal. Esse número está perigosamente desatualizado. É o mínimo absoluto necessário para prevenir a desnutrição clínica, não a quantidade ideal necessária para manter a integridade estrutural à medida que você envelhece. Após o seu 50º aniversário, você desenvolve uma condição conhecida como resistência anabólica. Seus músculos tornam-se teimosamente surdos aos sinais que desencadeiam o crescimento e o reparo. Para forçar o músculo a sintetizar novo tecido, você deve atingir um limite específico de um aminoácido chamado leucina. Você não consegue atingir esse limite com uma tigela de aveia. Você também não consegue atingi-lo comendo um bife gigante logo antes de dormir. Este é o segundo erro crítico. As pessoas acreditam que podem compensar um dia deficiente em proteínas comendo uma porção maciça de carne no jantar. A digestão humana não funciona como uma conta bancária. Você não pode acumular proteína. O seu corpo só consegue utilizar cerca de 25 a 35 gramas de proteína em uma única refeição para a síntese de proteína muscular. O resto é oxidado para obter energia ou excretado pelos rins. Se você comer 60 gramas de proteína às 8 da noite e 0 gramas às 8 da manhã, você desperdiçou 12 horas do dia em um estado de degradação muscular. A matemática clínica é inegociável. Se você tem mais de 50 anos, precisa de um mínimo de 1 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, distribuídos uniformemente em 3 refeições. Se você pesa 70 quilogramas, precisa de 84 gramas de proteína diariamente. Isso significa 28 gramas no café da manhã, 28 no almoço e 28 no jantar. Como são 28 gramas fisicamente, são 4 ovos inteiros. É um copo espesso de iogurte grego misturado com uma medida de whey isolado. São 150 gramas de peito de frango ou um filé generoso de salmão selvagem. Se você não fornecer essa matéria-prima, nenhuma quantidade de exercício físico vai firmar a pele sob o seu braço. Você está essencialmente ordenando que trabalhadores da construção civil construam uma casa sem lhes dar nenhum tijolo. A reconstrução física começa agora. Você tem as matérias-primas na sua corrente sanguínea. Você tem o catalisador hormonal da vitamina D. Agora você deve fornecer o gatilho mecânico. O tríceps deve ser submetido a uma sobrecarga progressiva. Não tente fazer flexões militares padrão no chão se você não treina há uma década.
Você vai romper o manguito rotador, sentir uma dor articular imensa e abandonar o protocolo em 48 horas. O objetivo é tensão isolada e controlada, não exaustão. Começamos verticalmente contra a parede. Fique a um braço de distância de uma parede sólida. Coloque as palmas das mãos espalmadas contra o reboco, posicionadas exatamente na largura dos ombros. Essa postura estreita é crucial. Se as suas mãos estiverem afastadas, você transfere a carga mecânica para os músculos peitorais do peito. Queremos focar no tríceps. Mantenha os cotovelos colados firmemente às costelas. Não os deixe abrir para fora. Dobre lentamente os cotovelos abaixando o rosto em direção à parede. Em seguida, pressione as palmas das mãos com força contra a superfície e estique os braços completamente. Trave os cotovelos no topo para forçar um pico de contração. 10 repetições, 2 séries. Parece embaraçosamente simples no primeiro dia. No 14º dia, você sentirá uma densidade distinta retornando à parte de trás do seu braço. Quando essa parede se tornar fácil, você diminui o ângulo. Mova-se para a borda de uma bancada de cozinha resistente. A física muda. A gravidade aplica mais resistência. Você mantém exatamente a mesma forma, cotovelos para dentro, mãos próximas. Abaixe o peito até a borda de granito, empurre de volta para cima. Quando a bancada não for mais um desafio, você desce para um banco baixo ou para o assento de uma cadeira de jantar pesada. Esta é a definição de sobrecarga progressiva. Você está lentamente exigindo mais força do tecido atrofiado, forçando-o a se adaptar, expandir e preencher o espaço vazio sob a pele. O segundo gatilho mecânico é o mergulho na cadeira. Posicione uma cadeira pesada e sem rodinhas contra uma parede para que ela não possa deslizar para trás. Sente-se bem na borda. Segure os cantos frontais do assento com as mãos bem ao lado dos quadris. Caminhe com os pés para a frente e deslize a pelvis para fora da cadeira, suportando todo o peso do seu corpo com os braços. Seus joelhos devem estar dobrados em um ângulo de 90 graus, com os pés plantados firmemente no chão. Inicie a descida. Dobre os cotovelos, abaixando os quadris diretamente em direção ao chão. Novamente, a regra de alinhamento dita o resultado. Seus cotovelos devem apontar diretamente para trás. Se eles se abrirem para os lados, você destrói o isolamento no tríceps e coloca uma perigosa força de cisalhamento na cápsula anterior do ombro. Abaixe-se até que os braços fiquem paralelos ao chão. Depois, impulsione as palmas das mãos no assento para empurrar de volta para cima. 8 repetições. 2 séries. Este movimento coloca um alongamento brutal e altamente eficaz na cabeça longa do tríceps, estimulando a hipertrofia, que é o crescimento muscular, mais rápido do que quase qualquer outro exercício com o peso do corpo. O terceiro movimento requer um único equipamento, uma garrafa de água padrão de uns 5 litros da sua geladeira. Esta é a extensão de tríceps acima da cabeça. Segure a garrafa com as 2 mãos entrelaçando os dedos ao redor da base. Pressione-a diretamente para cima sobre a cabeça até que os braços estejam totalmente estendidos. Mantenha os bíceps pressionados contra as orelhas. A parte superior dos seus braços deve permanecer totalmente imóvel. Dobre lentamente os cotovelos, permitindo que a pesada garrafa de água desça atrás da sua cabeça, mirando na base do pescoço. Você sentirá uma profunda sensação de puxão na fáscia, na parte de trás do seu braço. Faça uma pausa de 1 segundo inteiro na parte inferior do movimento. Depois, contraia o músculo com força para esticar os braços, de volta em direção ao teto. 12 repetições, 2 séries. Quando um 5 litros se tornar muito leve, use um galão mais pesado. Você está constantemente buscando o ponto de falha mecânica. Este protocolo de 3 partes, a flexão estreita na parede, o mergulho na cadeira e a extensão acima da cabeça, requer exatamente 6 minutos para ser concluído. Você o realiza 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta-feira. Você nunca o faz todos os dias. O tecido muscular não é construído durante o treino. O treino simplesmente cria o microtrauma. O músculo é construído nas 48 horas de recuperação subsequentes, desde que você tenha ingerido a sua proteína e otimizado a sua vitamina D. Treinar todos os dias não acelera o processo. Isso interrompe o ciclo de cura e garante inflamação crônica. Agora chegamos ao 5º e talvez mais crítico passo diagnóstico. Você não pode consertar um déficit químico apenas com mecânica física.
Você deve exigir um exame de sangue específico do seu médico de cuidados primários, o exame de 25-hidroxivitamina D. Não aceite um painel de check-up geral. Painéis gerais frequentemente ignoram esse marcador específico. Em laboratórios padrão, qualquer valor abaixo de 20 nanogramas por mililitro é sinalizado como uma deficiência clínica. Entre 20 e 30 é considerado insuficiente. Para a síntese ideal de tecido muscular e a regeneração agressiva da matriz de colágeno, a endocrinologia moderna visa uma faixa estritamente monitorada entre 40 e 60 nanogramas por mililitro. Por que esse número exato é tão crítico para a pele pendurada no seu braço? Porque a vitamina D não é apenas uma vitamina. É um potente hormônio secosteroide lipossolúvel. Ela entra fisicamente no núcleo das suas células e altera a expressão gênica. Quando você é deficiente, o seu corpo não consegue absorver eficientemente o cálcio da dieta através da parede intestinal. Consequentemente, as suas glândulas paratireoides entram em pânico. Elas liberam um hormônio que literalmente dissolve o seu próprio esqueleto, lixiviando o cálcio dos seus ossos para a corrente sanguínea para manter o seu coração batendo. Enquanto o seu esqueleto está se dissolvendo, as suas fibras musculares perdem a força contrátil. Os receptores nas células musculares se degradam. Você pode levantar pesos até ficar exausto, mas sem vitamina D adequada circulando no seu sistema. O sinal fisiológico para o crescimento de tecido mais denso é completamente silenciado. Se os resultados do seu laboratório voltarem em 18, você está operando uma máquina biológica com o tanque de combustível vazio, mas não tente se automedicar com doses maciças e aleatórias de suplementos comprados online. Como a vitamina D é lipossolúvel, ela se acumula no seu tecido adiposo e no seu fígado. A superdosagem crônica e não monitorada pode levar à hipercalcemia. Isso significa que o excesso de cálcio começa a calcificar os seus vasos sanguíneos e tecidos renais em vez de fortalecer os seus ossos. Você precisa de uma dosagem altamente específica, prescrita por um médico com base no seu déficit exato. Além disso, engolir uma cápsula seca com um copo de água da torneira com o estômago vazio é biologicamente inútil. As moléculas lipossolúveis simplesmente passarão pelo seu trato digestivo sem serem absorvidas. Você deve consumi-la junto com gordura na dieta, um fio generoso de azeite de oliva extra virgem sobre uma salada, uma fatia grossa de abacate ou um punhado de nozes cruas. A gordura aciona a sua vesícula biliar para liberar ácidos biliares, que são absolutamente necessários para emulsificar e absorver o secosteroide na sua corrente sanguínea. Antes que você se jogue imediatamente no chão para iniciar o protocolo de carga mecânica que descrevi anteriormente, devo emitir um aviso clínico rigoroso. Devemos respeitar a arquitetura do esqueleto humano. Se você tem uma lesão histórica na cápsula do ombro, talvez um tendão supraespinhal, rompido de uma queda anos atrás, osteoartrite grave desgastando a cartilagem, ou síndrome do impacto crônico que causa uma sensação de beliscão. Quando você levanta o braço, as regras mudam imediatamente. O ombro é uma articulação esferoide rasa. É a articulação mais móvel e, consequentemente, a mais instável do corpo humano. Não force uma articulação danificada e inflamada através desses exercícios de resistência. Você não está tratando tecido saudável. Você está moendo cartilagem comprometida contra o osso. Se você sentir uma dor aguda, localizada e elétrica no fundo da cápsula articular, não a dor surda e em queimação da fadiga muscular, mas uma dor estrutural aguda, você deve parar o movimento imediatamente. Consulte um fisiatra ou um especialista ortopédico. Obtenha um ultrassom diagnóstico ou uma ressonância magnética para visualizar os tecidos moles. Conserte a integridade mecânica da articulação antes de tentar carregar o ventre muscular. Devemos retornar à realidade abrangente da biologia humana. A falha cosmética localizada que você observa quando acena com o braço é um alarme sistêmico. Passei mais de 15 anos examinando pacientes, lendo painéis de sangue e observando a decadência física. O padrão clínico é inegável. O indivíduo que apresenta atrofia grave do tríceps e flacidez da pele, quase universalmente, exibe outros sinais de falha do tecido conjuntivo em toda a sua anatomia. Olhe atentamente no espelho. A pele ao longo da linha da mandíbula começa a se soltar da estrutura óssea subjacente, criando papadas.
A parede abdominal perde a sua tensão, parecendo macia e flácida, ocasionalmente permitindo a protrusão de pequenas hérnias umbilicais. Nas mulheres, essa mesma degradação sistêmica frequentemente se correlaciona com um assoalho pélvico enfraquecido, levando à incontinência urinária, de esforço ao tossir ou rir. Exatamente os mesmos materiais biológicos. Colágeno, tipo 1 elastina e tecido muscular estriado estão falhando simultaneamente em zonas anatômicas totalmente diferentes. Tratar o braço com um creme de colágeno tópico e localizado é um profundo insulto à sua inteligência. A molécula de colágeno é fisicamente muito grande para penetrar na barreira dérmica. Você não pode esfregar uma molécula de proteína na superfície da epiderme e esperar que ela reconstrua magicamente um ventre muscular profundamente abaixo da camada de gordura. Você não está apenas experimentando um problema isolado com os seus braços. A sua síntese proteica sistêmica está falhando porque a sua dieta carece dos aminoácidos brutos. O seu metabolismo ósseo e muscular está comprometido por uma grave falta de vitamina D. O seu andaime mecânico está se desmontando diariamente devido à atrofia por desuso. Se você está na faixa dos 50 ou 60 anos hoje, a ciência médica sugere que você tem facilmente 20 anos bons e altamente funcionais pela frente. Mas essa longevidade física é totalmente condicional. O corpo humano é um contador implacável e que não perdoa. Ele apenas mantém as estruturas físicas que você o força a usar contra a gravidade, e ele apenas constrói com as matérias-primas que você realmente engole e digere. Vamos sintetizar o protocolo clínico em 5 passos inegociáveis para executar a partir desta semana. Passo 1. A flexão na parede com pegada estreita. Concentre-se intensamente em manter os cotovelos colados às costelas para isolar o tríceps, 3 vezes por semana. Passo 2. O mergulho na cadeira. Executado exatamente nos mesmos dias, utilizando um móvel pesado e imóvel. Mantenha um ângulo estrito de 90 graus na parte inferior do movimento. Passo 3. A extensão com garrafa de água acima da cabeça, atingindo o ponto de fadiga mecânica, novamente nos mesmos dias. Passo 4. Recalibre a sua ingestão nutricional. 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, divididos implacável e uniformemente em 3 refeições. Quando você engole um pedaço de frango ou um ovo cozido, o ácido do seu estômago, o ácido clorídrico, deve desnaturar fisicamente as estruturas proteicas dobradas. Em seguida, enzimas digestivas como a pepsina clivam essas estruturas em aminoácidos individuais, que cruzam o revestimento intestinal para a sua veia porta. Se você não fornecer a essa complexa maquinaria digestiva pelo menos 25 gramas de proteína rica em leucina no café da manhã, a maquinaria ficará ociosa. O café da manhã não é mais um pensamento tardio de carboidratos. Passo 5. Agende o exame de sangue de 25-hidroxivitamina D. Anote no seu calendário físico imediatamente antes que este vídeo termine. Não aceite a narrativa comercial de que a decadência física é uma consequência inevitável e imparável de simplesmente existir após os 50 anos de idade. A decadência é em grande parte uma escolha impulsionada pela falta de força mecânica e pela privação de nutrientes estruturais vitais. Reconstrua a fundação de dentro para fora. Se você achou esta análise clínica e objetiva valiosa, inscreva-se no canal. Deixe um comentário abaixo com a sua idade exata e as mudanças físicas específicas que você está notando na sua própria integridade estrutural. Estamos construindo uma comunidade baseada na dura verdade anatômica, não em ilusões cosméticas caras. Assuma o controle da sua estrutura hoje.